O animal morria, ficava lá, ao relento. Aí, quando você ia observar, além do mau cheiro que tinha, não é? Tinha aquelas larvinhas brancas que entravam, saíam da carne, não é? Então, a humanidade acreditava que aquelas larvas eram fruto daquela carne ali que apodrecia. Né? Quando a carne apodrecia, quando a carne estava podre em contato com o ar ali, essas larvas surgiam da carne. Muito bem. Red, um italiano, se não me falha a memória, lendo um livro, ele tinha lá uma passagem que dizia assim, que o herói do livro dizia que eu não seja abandonado, né, que meu cadáver não seja abandonado ao domínio das moscas. Quando ele leu essa passagem, esse livro, ele falou, olha, gente, eu acho que essa história de abiogênese não deve estar muito certo, não. Então ele começa a defender, né? Ele começa a defender o que nós chamamos de hipótese da biogênese. Isso é, um ser vivo só pode vir de outro ser vivo, semelhante a ele. Certo? Então, ele levanta a hipótese de que daquelas larvas podem ser filhotes de mosca. Todo mundo sabia, e sabe até hoje, que se você deixar carne ao relento, chove de mosca, as moscas posam todas lá. Horas. Não seriam, levantou Red a sua hipótese, não seriam filhotes de moscas aquelas larvas? Isso aconteceu por volta de 1668. Ele era um médico italiano, né? Ele levantou a hipótese de que as larvas eram os filhotes das moscas. Aí ele foi testar a sua hipótese. Porque na ciência, não sei se você sabe disso, né? Na ciência, as hipóteses têm que ser testadas. E Red foi um dos primeiros, diga-se de passagem, a seguir um método científico com bastante rigor. Embora ele tenha sido proposto por Galileu. Vamos lá. Ele fez o quê? Ele pegou vários frascos de boca larga, tá certo? Tinha que ter boca larga esses frascos. Ele ferveu esses frascos, né? Colocou um pedaço de carne em cada um deles, tá certo? Ele colocou um pedaço de carne em cada um deles. Em alguns, ele tampou com gás, essa gás que a gente põe no machucado, né? Com a trama fina, para que o ar pudesse entrar e sair sem nenhum prejuízo, não é? Para o seu experimento. E outros ele deixou aberto. E aí ele disse o seguinte, olha a hipótese dele. Se as larvas vêm da carne, em contato com o ar, todos os frascos terão larvas, porque as larvas vieram
da carne encontrará em contato com o ar. Essa é a hipótese dele. Entendeu? Ele pegou alguns frascos de boca larga, colocou carne dentro deles, fechou uns, ele fechou com gaze, né? Com gaze, para que inseto nenhum tivesse acesso à carne. E outros ele deixou aberto. E ele lançou a hipótese dizendo: se a larva vem da carne, todos os frascos terão larvas. E qual foi o que ele concluiu? Que a hipótese da biogênese estava correta. Ou seja, as larvas não vêm da carne. As larvas vêm da mosca. Tá aí o esquema do experimento dele. Os frascos todos, a carne aqui dentro, fechado. Se as larvas viessem da carne, teria larva em todos os vidros. Não tem larvas em todos os vidros. Então, a sua hipótese de biogênese está comprovada. Está comprovado. E aí, os cientistas ficaram com ponto de interrogação na cabeça. Ainda assim, muitos cientistas acreditaram ou acreditavam ainda de que a abiogênese valia. Se não para animais, se não para esse caso aqui, ó, das moscas, para outros casos valia. Tá certo? Principalmente para micro-organismos. Lá, meados de 1600, tinha um cientista, Needham. Ele era defensor da abiogênese. Ele era defensor da abiogênese. Ele dizia, tá bom, Red demonstrou que a mosca põe os ovos lá, tá. Mas a carne ficou podre, a carne apodreceu. As bactérias que apodreceram a carne vieram da carne. Spallanzani tentou provar diferente. Então Needham, ele fez um experimento, não é? Needham pegou os frascos, ferveu os frascos, ferveu o caldo que estava lá dentro, um caldo de carne, deu uma fervida no caldo de carne e colocou lá dentro do frasco o caldo de carne lá dentro. Fechou com gaze, como o Red fez. E o caldo apodreceu. E aí, Needham disse, apesar de ter o frasco sido vedado fechado com gaze, a carne apodreceu. Spallanzani, ele disse diferente.
ele disse assim, não, você... Ele fez outro experimento. Ele ferveu o conteúdo do frasco, tal qual o Needham tinha feito, fechou o frasco, não deixou ar entrar lá dentro e deixou ferver durante muito tempo. Aí a carne não apodreceu. Aí Needham diz assim, mas você deixou ferver muito tempo. Você matou o princípio da vida que tinha na carne. Não é? Ou seja, era um grupo, havia naquela, até o século XIX, que a gente vai ver daqui a pouco, né? Até o século XIX, havia um grupo de cientistas que diziam que a vida surgia de coisas não vivas, que é a teoria da abiogênese. E outro grupo de cientistas que diziam que a vida só podia surgir de outro ser vivo, semelhante àquele que nasceu, que surgiu ali. Tá certo? Só uns 200 anos depois é que veio Pasteur. Você já deve ter ouvido falar de pasteurização, né? Vem do Pasteur. Lá em 1861, ele faz o experimento definitivo. Ou seja, experimento que ninguém até hoje pôde contestar. Porque é incontestável, né? Acho que nem um governante aí de um paizinho que está tendo uma pandemia, não é? Nem esse líder político desse paizinho seria capaz de contestar esse experimento de Pasteur. Não é? O que ele fez? Né? Ele pegou o caldo de cana do Needham, ele pegou o caldo de carne do Needham e colocou num frasco fervido. Ó. Ele ferveu, fez o caldo de cana, certo? Caldo de carne. E aí o que ele fez? Ele torceu aqui assim, ó. Tá vendo? Ele torceu o cano. Esse frasco tem o nome de bico de cisne, não é? Ó, frasco, pescoço de cisne, tá certo? Desta forma, presta atenção, desta forma, depois que ferveu, né, que tá aqui, ó, aqui, o ar, ele pode entrar por aqui, pode subir, pode entrar aqui, ó. Mas aquilo que fica em suspensão no ar, como bactérias, vírus do coronavírus, essas coisas todas que ficam em suspensão, não, quando estão subindo aqui, ó, pum, precipita para cá. O ar vem para cá, mas aqui não fica, não sobe. Fica tudo aqui, ó, parado nesse lugar aqui. Certo? Então, ele disse o seguinte: se as bactérias vêm da carne, com esse experimento, tirando a carne, e ele ferveu tanto quanto o Needham, ferveu, justamente para derrubar o argumento de Needham. Porque era o argumento que estava sendo aceito há 200 anos. Então, ele deixa ferver, apaga o fogo e diz: se a bactéria vem da carne, o caldo vai apodrecer. O caldo não apodreceu.
Ou seja, a teoria da biogênese foi comprovada definitivamente. A carne não apodreceu. Aí, Pasteur disse exatamente o que Palazini dizia também. Ou seja, as bactérias estão no ar. As bactérias que decompõem a carne estão no ar. E aí o que aconteceu? Ele diz o seguinte, se as bactérias estão no ar, essa é outra hipótese, hein? Se as bactérias estão no ar, quando eu retornar para cá, ó, o líquido, se as bactérias ficam presas aqui, quando eu retornar com o líquido para cá e voltar para cá, a carne vai estragar. E ele fez isso. Ele voltou com o líquido para cá, assim, ó, tchum. Fez assim, tchum, 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 e tchum. Voltou o líquido lá para dentro. Estragou. Outros frascos, ele quebrou, plact. Ele quebrou aqui, ó, plac. Veio o ar, estragou a carne, o caldo de carne. Comprovando que as bactérias não estão na carne, as bactérias estão no ar. Ou seja, ele derruba por completo a história da abiogênese. Mas se a vida não surgiu assim, como é que ela surgiu? Como surgiu? Até hoje, tem um Instituto Pasteur lá na França, que esses frascos estão lá desde 1861. 1961, fez 100 anos. Sabe o que eles fizeram quando completou 100 anos? Eles vedaram aqui a tampa, tá vendo? Essa tampa aqui, colocaram uma tampa, porque o caldo estava evaporando, né? Para o caldo não evaporar, eles tamparam. E tá lá, até hoje, vivinho. Se a vida não surgiu daquele jeito, como que a vida surgiu então? Ela pode ter vindo por um meteoro. A panspermia afirma que os primeiros seres vivos vieram do espaço, trazido por um meteoro, gente. Trazido por um meteoro. Quando ele fica aqui na Terra, aí é um meteorito. Todos sabemos que ao entrar em nossa atmosfera, os meteoros pegam fogo, não é? Entram em combustão. O atrito com a atmosfera, a temperatura é muito grande, muito alta. Ainda que esse meteoro tenha se tornado um meteorito, caído na Terra, ainda assim, a sua superfície, ela foi consumida. Boa parte do meteorito foi consumido, não é? Ou seja, o meteoro era muito maior do que aquele meteorito que está lá no chão, porque boa parte dele foi consumido. Se tinha algum ser vivo incrustado naquela rocha que entrou na atmosfera, ou foi consumida, não é? Porque passou para o estado gasoso na atmosfera, ou cozinhou, porque a rocha era tão quente, que cozinhou. Não é? Então, essa hipótese, ela não se sustenta, né? A hipótese da panspermia, ela não se sustenta. Porque a gente não conhece nenhum organismo capaz de sobreviver a temperaturas tão altas quanto essas que passam esses
meteoritos todos.